Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, 442º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos Mais Detensos, lá em gigahertz.fm/apoio. Mais Detensos que tem o privilégio de receber a gravação antecipadamente, né? A gravação da gravação, a gravação sem edição, e também tem aqueles papos de aquecimento. Hoje a gente falou sobre os desprendimentos, né, com os acidentes domésticos, os hábitos de leitura, utilidade do Kindle versus o iPad, né, o Giva defendeu o Kindle. Aliás, né, já falei do Giva, então você já sabe que ele tá aqui junto do seu Marcos Mendes. Tudo bom? E aí? Olá! Beleza? Bem-vindo de volta, Arthur. Obrigado. Pô, valeu por quebrar o galho. Afinal, Rambo está numa missão secreta, mas semana que vem ele tá de volta. E possivelmente eu estarei numa missão secreta, mas a gente fala sobre isso em algum outro momento. E nos amigos do ADT, a gente tem uma coletânea de códigos de resgate do Raycast para Windows. Tem o Lucas Nunes com 3 códigos, o Leonardo Ritt com 6 códigos, se fiz a conta correta, e o Matheus Diniz, ele mandou suas impressões em relação ao Raycast no Windows. Ele disse que depois de um mês usando no computador pessoal, no escritório, ele não instalou. Ele trabalha 3 dias no home office e 2 dias no escritório. E ele reparou que depois que está acostumado, a experiência fica muito mais azeitada, né? Não pensa mais em abrir o aplicativo. Sem o Raycast, o workflow tem pequenas travas, então não parece muito útil. Mas depois, né, de acostumado, é como você ter uma casa automatizada e uma casa que você precisa procurar pelo interruptor. Gostei da comparação, uma boa comparação, né? É interessante o que é a conclusão que a gente acaba chegando quando acha o jeito certo que encaixa pra gente de automatizar as coisas, né? Quando é forçado, e a gente já falou sobre isso aqui, como pra meu caso de uso foi meio forçado. Tentei me fazer gostar e usar o Raycast, mas não grudou. Sempre batia e tinha que fazer força ali, não entrava assim. Mas outras coisas entraram muito bem. Keyboard Maestro, putz, na hora encaixou na minha cabeça. Outras ferramentas aqui, o próprio Workflow quando saiu, né? Que antes de virar shortcuts Apple comprar também, acho que por ser mais gráfico, não era tão cabeçudo, tipo um Automator, mexendo com Apple Script, aí funcionou, né? Mas assim, é legal ver mais gente chegar a essa conclusão, e bacana pro Raycast também, né? Porque eu torço por eles, eu torço pra dar certo. Eu sou assim, eu tenho o Raycast aqui no Mac, mas eu uso muito como Spotlight, assim, tanto que eu, quando atualizar pro próximo macOS, provavelmente eu vou remover ele pra testar se eu ainda preciso do Raycast ou não. Mas no meu Flow aqui eu uso muito o Paste, por exemplo, que é de copiar e colar. Tanto é que quando eu vou pra um Mac sem ele, parece que tá faltando alguma coisa. Parece que o Mac tá errado pra mim, eu não consigo usar direito. E aí eu preciso dele, já tem um comando aqui certinho, que eu uso Command Shift C, Command Shift V, para abrir a janelinha com todos o histórico, né, de copy paste. Mas o Raycast não entrou tanto no meu Flow, apesar de eu usar. Eu não uso ele automatizando as coisas, nada, é um Spotlight. E no próximo macOS talvez eu vou tentar não utilizá-lo, mas eu também sou um fã sem usar, talvez assim. Eu torço muito por eles. E é claro, obrigado ao Lucas e ao Leonardo por ter mandado. O Matheus está acompanhando ao vivo aqui. Ele falou que o Raycast não parece muito útil no primeiro momento. Parece que era uma coisa que não tem utilidade. É isso que ele queria falar e acabou ficando útil. Obrigado, Matheus, por ter mandado as impressões. E obrigado. Quem resgatar os códigos já sabe. Aqui são 9 códigos na descrição. A gente quer ver 27, pelo menos 27. Eu consegui, hein? Códigos compartilhados pra gente trazer aqui na semana que vem. Obrigado a todo mundo que tem feito isso. E mandem mais impressões também sobre o uso mesmo do Raycast. E mandem pra eles, né? Sempre é bom eles saberem também, né? Ajudar a informar o desenvolvimento. Afinal, para isso que serve beta, né? E falando de impressões, o Rodrigo Rodrigues falou sobre... A gente conversou, né? Sobre armazenamento nos últimos episódios. E ele disse que ele tem um SSD externo no Mac. Ele tem um MacBook Air M3 de 256 GB com 8 GB de RAM. Ele é um designer gráfico e trabalha com arquivos gigantescos. A solução foi comprar um SSD externo da SanDisk de 2TB e não sente nenhuma diferença de velocidade para acessar os arquivos no dia a dia. E até consegue jogar o Baldur's Gate 3, acho que é assim que se pronuncia, instalado direto no SSD e roda lisinho. Hoje não vê nenhum motivo para comprar uma máquina com mais espaço, recomendadíssimo para todos
adetêncios, né? E o jogo citado tem mais de 100 gigas. Quando eu li essa mensagem, eu me senti representado, porque o meu Mac tem 256 e 8 GB de RAM, e eu desenvolvo com ele. E eu não tenho um SSD externo da SanDisk de 2TB, mas eu tenho um adaptador, o Thunderbolt 3, talvez, eu vou ficar devendo só essa informação, da Orico, com um SSD instalado, um NVMe. Quem tá na live agora deve estar vendo ele. Ele é bem bonitinho, ele é transparente, todo de alumínio. E eu comprei, inclusive, no AliExpress. Não é propaganda, mas roda muito bem, assim. Por ser Thunderbolt 3, ele bate ali 2 GB de leitura e escrita. Eu considero uma velocidade muito boa no Mac. E salvou minha vida, assim. Sem ele é muito difícil desenvolver no Mac, então eu uso ele bastante. Ele fica espetado no Mac aqui direto. E realmente muda a vida você usar um carinha desses. O Mac, assim, Macs recentes, né? Eles vão conseguir escrever 2 GB por segundo, 3 GB por segundo. Se for mais moderno ainda, se for mais recente, chega a bater 5 GB. E quando a gente vai para USB 3, são essas mesmas velocidades. Agora eu não sei mais os USBs novos, aquele geração 2x2, 2x3, sei lá. Mas se você pega o 3.1, vai bater 1 GB. Se você pega o 3.2, 2 GB. Né? Se você pega um Thunderbolt 3, vai bater aí 3 GB. Um Thunderbolt 4 vai bater os 5 GB. Então, estando tudo conectado, né? Porque às vezes você pega um super disco, né? Um NVMe super bacanudo, que chega nessa velocidade, mas a interface é meio muquirana. Então você fica limitado. Tem que estar tudo azeitadinho. NVMe, não sei, esse esquenta bastante? Então, eu ia falar exatamente isso, que o único problema dele é que ele tem uma ventoinha aqui na parte superior dele, que faz muito barulho. Assim, muito barulho mesmo. De parecer um mini computador em cima da mesa rodando. Eu não tenho ventoinha no MacBook Air, mas tem no HD externo. No disco. Mas ele, se não fosse isso, ele esquentaria. Com uma ventoinha ligada, ele não esquenta, não. Não chega a incomodar. Mas eu tenho um outro HD externo da Samsung. É o T2, talvez. Eu vou ficar devendo o nome certinho. De 500 GB. Que esquentava bem. Inclusive, eu cheguei a editar alguns vídeos na época do que eu fazia vídeo no podcast, que eu lembro de uma vez do Mac desconectar, porque ele falou, não aguento. Não aguento esse cara. Desconectou. Tive que esperar ele dar uma esfriada pra eu conseguir continuar desenvolvendo nele. Mas esse cara aqui nunca me deu problema, não. Ele... Mas é isso, né? Tem esse problema que a ventoinha roda ali direto e faz um bom barulho. É um bom barulho. É o único problema tem umas placas, né? Uns dissipadores específicos para NVMe. Tem também. Ele tem. Caramba! Ele vem com uma plaquinha aqui. Quem tá na live acho que vai conseguir ver, ó. Tá vendo que tem uma placa preta? Isso aqui é o dissipador dele, fora a fita que vem para colar. Ele vem com uma fita que você cola no NVMe, coloca isso por cima e coloca ele dentro dessa caixinha que ainda tem uma ventoinha. Foi um negócio mais completinho que eu quis comprar. Ele suporta até 4 teras, tem essa coisa legal também, apesar desse HDC de... Eu falei 2 tera não, desculpa, esse HD é de 1 tera. Sabe que eu nunca tive muito hábito de usar como parte do workflow armazenamento externo. Eu acho que é meio, sei lá, resquício da era do Windows, que era sempre... Parecia o Indiana Jones trocando a estatueta pelo saco de areia, assim, você espetar um pendrive, depois um drive externo, parecia que estava sempre prestes a dar errado, corromper tudo, você perdeu o computador, perdeu o drive, perdeu o emprego, né, perder a casa, era sempre assim, né, eu acho que eu tenho um pouco disso hoje, pra mim, até hoje, drive externo é pra armazenar offload da máquina e backup, né? Essa ideia, por exemplo, de ler os arquivos de um drive externo, ler um jogo, né, o Baldur's Gate aí, nossa, eu acho muito arriscado, sabe? É engraçado, né? Claro que tá tudo bem, né? Que a tecnologia evoluiu nos últimos 30 anos, mas ainda assim eu tenho uma resistência enorme a fazer isso. Nunca abri um PSD a partir de um SSD externo para trabalhar nele no Photoshop. Eu passo máquina, trabalho nele, salvo, volto para lá se eu precisar. Então, eu tinha esse mesmo problema. Mas eu comecei a bater no teto da máquina. E ou era isso ou comprar outra máquina. Como eu comprei outra máquina e ainda não chegou, eu tive que solucionar de forma urgente com esse cara.
E assim, eu tô bem surpreso, porque eu comprei no AliExpress, eu já tinha ouvido falar dessa marca, Saurico, e já tinha visto alguns elogios e tal, mas a gente nunca espera que vá bater 2 GB de leitura e escrita, né? E bateu bonitinho, assim, e funcionou muito bem. Como eu falei, ele vem com a pastinha pra você colar, que é um adesivozinho, né? Vem com o dissipador, ele é bem completinho e muito bonitinho, porque ele é transparente. Eu adoro coisas transparentes. Por mim era tudo transparente aqui. Mas eu curti muito, assim, provavelmente eu vou continuar usando na outra máquina pra talvez backup, algo do tipo, porque a velocidade dele é muito boa. Quando o assunto é armazenamento, né, a gente acabou não falou tanto disso, né, por ser um armazenamento externo, mas hoje acho que a gente pode dizer que está resolvido, né? Se for um USB 3 da vida, você vai conseguir boa velocidade e vai estar resolvido. Esse aqui é Thunderbolt 3, já tem o Thunderbolt 4 e 5, o 5 é muito caro. Eu olhei bastante pra comprar, mas é bem caro ainda, então... E ele consegue alcançar velocidades de até 5 GB, eu acho. Eu posso estar enganado, alguém me corrija. Mas... Assim, meu Mac não chega a Thunderbolt 5, então não tinha necessidade. Eu fui com esse cara mesmo e foi bem completinho. Eu acho que o Thunderbolt 5 ultrapassa os 5 GB. Vai bater ali uns 10 GB, alguma coisa assim. Porque eles vão sempre dobrando, né? Os canais. Eu não lembro mesmo. Eu só sei que é bem caro. Tá tudo muito caro. Com o Thunderbolt 5 eu desisti. Agora, uma curiosidade. Talvez o Mendes consiga me ajudar. O que seria, para um designer gráfico, um arquivo grande? Arquivo gigantesco? Porque pro Giva, um arquivo gigantesco tem 30K. Que é um arquivo fonte. Nossa, não, cara. Isso varia. Hoje, pra mim, quando eu penso em arquivo gigantesco, que às vezes eu tenho que manipular, copiar pra cá, que eu levo horas copiando, jogo, subo pra lá, são coisas de gigas, né? 20 gigas, 30 gigas. Mas no dia a dia de manipulação, o que é um arquivo gigantesco? Olha, dia a dia para projeto gráfico, dia a dia mesmo, assim, no projeto ok, você pega arquivos de 2, de 4 GB, mas também, se você for trabalhar com coisa para impressão, 300 dpi, curva geralmente é bem pouco, né? Assim, o arquivo de Illustrator, geralmente eles tendem a ser bem leves, mas bitmap, você pega de uns de 20 GB, na verdade projeto, não é uma foto especificamente de 20 GB, mas um PSDzão cheio de coisa, que seja uma coisa muito específica, eles tendem a pesar 18, 20, dá pra passar disso, né? É grande. É tipo PDF. Você pode ter um PDF de 18K ou que pese uma tonelada, né? Meio por aí, assim. E ainda sobre isso, a Sandra Martini fala sobre os formatos de sistemas de arquivos para colocar em armazenamentos externos. Ela tem uma dica adicional. Existe o BTRFS, que é um algoritmo muito interessante. A maioria das distribuições Linux estão migrando para esse sistema nos últimos anos. Existe um driver para Windows que é bastante funcional. No Mac existe também um driver, ela não sabe exatamente como funciona, e as principais vantagens dele são a compactação dos arquivos, capacidade de backup usando snapshot direto no sistema de arquivos e uma performance maior, né, quando a gente se compara com o SST4. Isso é tudo novidade e grego pra mim. É uma área da computação que eu nunca cheguei perto. Eu vou falar uma coisa aqui. Provavelmente a Sandra sabe disso. Mas o APFS, que é o sistema da Apple, desde o HPFS Plus, ele tem a compactação dos arquivos. Só que isso não é nativo, você não usa, no caso do BTRFS, você usa, não, vai estar sempre aqui zipado, vamos colocar assim. No caso do APFS, não. Apenas os arquivos de sistema são zipados. Ou seja, só a Apple, isso aqui eu não quero zipar. E já fica lá zipadinho. E isso de fazer os snapshots usando, né, o sistema de arquivos, isso também o APFS tem. Geralmente, a gente estava falando do sensível ao caso ou não, né? E tem lá o journaling. E isso é muito curioso porque isso significa que você diz o que você vai fazer. Vou copiar o arquivo. Né? Você manda fazer a cópia do arquivo. Aí vai lá no log, copiando o arquivo. Copiar arquivo. Aí anota lá no log. E depois que é feita a operação.
para que se caso der algum problema, você volta em algum ponto de restauração e executa o log dali para frente de novo. O que eu perdi aqui quando eu restaurei? Não copiei esse arquivo, não copiei aquele outro. Então, primeiro é feito o registro da operação e depois é feita a operação. E o APFS e o BTRFS, eles são chamados de copy on write. Eles primeiro fazem a operação e depois fazem o registro. Tipo assim, copy on write. Ele copia, ali copiou, mas vai criar aquele snapshot duplicado. Só quando você for alterar, rapaz, tu quer alterar mesmo esse arquivo, né? Então tá bom, então deixa eu fazer aqui o registro completo. E aí eles, né, fazem a divisão lá, deduplicação e a coisa toda. O BTRFS, ele acaba tendo mais funcionalidade, mais configurações do que o APFS, mas em termos de, se a gente fosse colocar em termos de tecnologia, eles estão ali, né, disputando. Tinha aquele primeiro, né, o FAT, aí a IBM faz o HPFS, porque tinha as limitações no FAT, aí a Apple vê algumas limitações no APFS e faz o APFS Plus e chega hoje no APFS, mas assim, é um excelente sistema, tá top de linha, mas em termos de tecnologia, claro, né, a Apple vai sempre ser mais restrita, não vai dar habilidade para você mexer em todas as coisas, mas em termos de tecnologia eles estão bem pareados, mas sim, é um excelente sistema. Se eu não me engano, Sandra, o nome disso é Apple FS Compress, alguma coisa assim, que tem essa funcionalidade de compressão do sistema de arquivos. E a gente também falou sobre música, corrida, ouvir música, ouvir podcast. O João Mendes, olha só, acho que eu conheço o sobrenome, tava dizendo e o nome também, meu irmão. que em algumas competições é proibido o grupo ali, profissional, elite, usar fone de ouvido para música ou qualquer outra coisa, porque pode ser considerado doping. Você pega lá o livrinho de doping, tem lá as substâncias de doping, aí tem lá rock and roll, metal. Não, brincadeira, eu entendi perfeitamente o que o João quis dizer, mas é porque tem proibições também, né? Provoquei essa questão do doping, porque tem proibição em cima de comunicação, né? Porque o técnico não pode ficar com fone de ouvido falando, dando instrução. Acho que tem alguma coisa, alguma restrição também, não só de doping, né? Doping musical, acho que o pessoal chama, mas por questão de segurança e comunicação também. Eu descobri isso essa semana também, que isso são regras internacionais do grupo que organiza internacionalmente as corridas, e na verdade não é nem só fone de ouvido, é qualquer dispositivo eletrônico. Teve uma blogueira que eu sigo, que é a Julia Sete, quem é do mundo de corrida já deve ter ouvido falar dela. Ela correu uma Live Run XP, com um pau de selfie e uma câmerazinha, GoPro, se eu não me engano, e ela terminou em segundo lugar. Só que ela foi desclassificada porque ela não podia correr com a câmera. E aí desclassificaram ela. Ela até fez um vídeo falando que, beleza, ela não sabia da regra. Não era o objetivo dela terminar entre as 3 primeiras, mas como ela terminou, ok, ela perdeu o pódio. Foi por causa do pau de selfie, certeza. O vento tava... Mas eu também não sabia disso não, fiquei sabendo essa semana que você não pode correr com dispositivos eletrônicos. Achando que é só o Enem que não pode? Aí, ó. Se eu fosse a seguradora de uma corrida que tem milhares de pessoas prontas pra tropeçarem na sombra, eu ia dizer, não, você não pode segurar nada. Pau de selfie, não, você concentra na corrida, pé ante-pé, só, né? Mas tem essas outras questões também. Curioso se for, né, se considerar que o pau de selfie, de alguma forma, a GoPro é o doping, né? Sei lá, né? E o João falou uma coisa que eu achei interessante também, que é o seguinte: você não pode ter esses aparelhos eletrônicos que podem ajudar no seu desempenho de um jeito ou de outro. Mas nessas mesmas competições, você pode ter o pacer, que é a pessoa que te acompanha na corrida pra te ajudar a manter uma passada consistente. Aí tudo bem. Curioso, né? Porque eu acho que isso pode até ajudar mais o seu desempenho do que o doping musical. Não sei, mas esse pode. Interessante. Sim, mas ampliando aqui. Eu tô segurando o pau de selfie. O pau de selfie poderia me dar o ritmo, né? Ficar... servir de doping musical, dando ali a batida, me indicando qual seria o meu pace, o meu ritmo de alguma maneira. Então, elimina tudo, que assim não tem risco. Sei lá, mas você diz porque ele só responderia ao seu pace, ou se ele tiver um motorzinho secreto. Por exemplo, um motorzinho secreto. Dentro dele, hackeado. Porque eu não sei se é um pau de selfie ali puro, eu não posso modificar ali, né? Tá, sei lá.
Eu só imagino alguém batendo com... Então, né? Batendo caindo nos outros peças. Né? Você tem, sei lá, aqueles acidentes de Tour de France, assim, que você pega um nó cego, dá uma cai e derruba o pelotão inteiro. Melhor evitar. E sobre modo claro versus modo escuro, o Flávio disse que... O Rambo falou, né, que espera muito tempo, que é trocar o modo claro e modo escuro de acordo com a iluminação do ambiente. No CarPlay isso já ocorre. E na cabeça é um teste para que em algum momento isso chegue no iOS. No CarPlay isso acontece de acordo com a luminosidade ou é porque você acende o farol? Então, eu acho que é a questão do carro. Se o carro tiver esse sensor automático de ligar o farol, eu acho que o CarPlay faz o seguinte: ligou o farol, quer dizer que tá escuro, então eu vou trocar. Não é que o CarPlay mede a luminosidade, né? Ele infere, tô chutando a partir de nada, observação de sentar no banco do passageiro, às vezes motorista. Que eu vejo, passa no túnel, liga o farol sozinho, o CarPlay troca. Aí você tem até o botãozinho pra você destrocar ali também. Em alguns casos eu já vi o modo escuro ligar quando eu não precisava, mas eu não sei se ele chegou a ligar o farol ou não, se ele associou a isso. Mas putz, aí você troca lá pro modo claro, mas é mais raro. Acho que é um comportamento mais global do carro que o CarPlay espeta nisso como um jeito confiável, o mais confiável possível de inferir se você tá com muita ou pouca luminosidade. Com base em vozes da minha cabeça. Mas eu acho que é isso. No iPhone o equivalente seria ligar a lanterna? Não sei, mas seria uma boa mesmo. Acho que tem telefone Android que faz isso. Eu acho que por algum motivo, em algum podcast essa última semana, teve uma discussão muito parecida sobre a troca. Acho que foi o John Gruber falando. Alguém falou esses dias sobre a troca e leitura de modo. Foi o Gruber, com certeza, com o Louis Mantia. Aliás, episódio esse deu 3 horas de episódio. Mas episódio excelente. Falei semana passada já, né? Sobre design, etc. Recomendo 2 vezes, então. E ainda sobre isso, o Ivan falou que é time Rambo. Ele é programador e sempre que compartilha a tela para programar com algum par, os primeiros minutos são reservados para que a outra pessoa reclame do modo claro. Ele só consegue usar o modo escuro quando lá fora não tá claro. E ele ainda completa dizendo que usa o Next DNS. Eu julguei um pouquinho o Rambo, tenho que admitir, porque eu só uso o modo escuro. Aê! Eu só uso o modo escuro. E inclusive, eu ouvi o podcast e... Engraçado que na mesma... Um dia antes, 2 dias antes, assim, alguém compartilhou uma tela de desenvolvimento com a tela branca que eu julguei. Eu falei, nossa, por que tela branca? Que coisa feia. Nem parece o Visual Studio, sei lá. Mas eu acho que eu vou testar usar o modo claro pra ver se me deixa mais acordado ou qualquer coisa. E engraçado, eu também uso o Next DNS. Eu também tô usando no iPhone quando eu saio de casa. Porque eu uso o Pi-hole aqui dentro de casa. E quando eu saio, eu tô usando ele porque eu ainda não fiz o esquema de fazer VPN. Eu tô com preguiça de organizar a estrutura aqui. E aí, fora de casa, eu tô usando ele por enquanto. É temporário. Eu não tenho a menor curiosidade de testar o modo claro. Eu tô tão feliz com o modo escuro. Pronto. Testei o modo claro por 20 anos. A hora que chegou o escuro, eu falei, que alívio. O Attila Indalécio, ele é fã do modo claro também. Ele tenta usar o modo escuro, mas o texto, quando ele tenta ler, parece que dá um burn-in nos olhos. Ele fica com as linhas no olho por alguns segundos, acaba embolando tudo. Então, eu tive essa conversa com ele no privado, eu falei, cara, pra mim também. Ele falou, mas como é que você usa então? Eu prefiro. Mas você pega, por exemplo... Tá de noite, escuro, Lari tá dormindo, tudo apagado no quarto, tô sem sono, pego o telefone, vou ler alguma coisa, tiro totalmente a luminosidade, mas ainda assim você tem o texto branco num fundo preto. Dá um burn-in na vista mesmo, é engraçado. Você vê direitinho a zebrinha, assim, as linhas, né, que fica um pouquinho assim, e depois, óbvio, sai, passa. Mas até hoje eu percebo isso, incomoda, porque você fala, nossa, tô judiando aqui da coisa, mas... Fritei a retina, né? Mas aí depois... Não, é a troca de poder usar do jeito confortável no resto da vida. Mas eu sinto isso também, sei do que ele tá falando. Eu tenho isso com... Além do celular, eu também tenho com TV OLED. Não sei se vocês já experienciaram o burn-in na vista com TV OLED quando tá com a legenda branca e a cena é muito escura. E aí fica ali, você tá lendo. Quando muda pra uma outra cena, parece que continua ali no seu olho a legenda fritada. Tem até uma persistência, não sei o que, o nome disso. É normal, né? Se fica muito tempo, é que você ficou num pause violento ali, né? Mas tem... o que eu tenho notado, isso é da minha visão, né? Um blooming
quando não era pra ter. Em algumas coisas, especialmente TV, né? Eu tenho o OLED, um texto branco no fundo totalmente preto. O OLED não deveria gerar um blooming, mas quando ele gera, o meu olho gera um blooming. Eu falo, tá chegando a hora. Por isso que o Fábio falou o seguinte, ele trabalha à noite e dorme de dia em turnos. E ele sempre usou o modo escuro com brilho baixo e ainda por cima com a redução de ponto branco, sei lá, na acessibilidade. Mas frequentemente sentia um cansaço visual. Aí ele ouviu, né, foi a respeito de que o ideal é deixar uma luz acesa, mesmo com intensidade baixa quando for usar o celular. E ele diz que isso melhorou muito. Inclusive, às vezes, ele até prefere o modo claro em alguns sites. No Safari tem alguns que não ornam bem no modo escuro e ele consegue mudar sem sentir um asco como antes. Então, a luzinha acesa é uma boa. Tá meio equilibrada, não fica só o foco saindo da frente dos olhos a 2 palmos da retina. Faz sentido. Né? Essa, eu não sei se eu não tenho a sensibilidade de sentir... Tem duas assim, eu tô com a vista cansada, hoje eu nunca senti isso. E uma coisa que eu não tenho também é hoje tá seco, hoje tá úmido. Eu não consigo diferenciar. É muito louco. Para as pessoas é tão fácil. Nossa, hoje tá tão seco. Eu falo, não sei nem falar, hoje tá seco, então quer dizer que é isso que eu tô sentindo. Ontem tava úmido? Não sei, porque eu não tenho isso. Eu não sei, pode ser que a minha vista esteja sempre cansada. Eu não sei a diferença, mas eu acho que não, né? Eu não sinto esse incômodo. Pode ser que eu sinta um alívio, né? Se um dia eu trocar pro modo claro, uma coisa assim. Mas essa sensibilidade, desde criança, eu nunca... Eu via as pessoas comentando, eu pensava, mas vocês estão inventando isso ou vocês sentem isso de verdade? Porque não... Eu comecei a usar óculos por causa de vista cansada, ainda novo. Eu fui no oftalmo, meu grau era pequeno, mas eu sentia muita dor de cabeça. E aí ele falou, não, vamos colocar o óculos pra testar. E depois passou. Mas se eu fico sem óculos, eu sinto a vista cansada, mas umidade e vista seca, isso também não... Também moro no Rio, né? A umidade aqui é 100% do tempo, mas... Vista cansada, se eu estiver sem óculos, eu sinto bastante. Quando eu era criança, eu nunca esqueci disso, né? A primeira vez que eu percebi que eu tinha essa falta dessa sensibilidade foi, assim, uma professora de, ciências, tava falando sobre não sei do que era a aula, não prestava atenção, né? Mas o ponto era assim, você sente que tá mais calor quando o ar tá seco ou o ar tá úmido? Foi tipo um momento meio Chaves, assim, todo mundo úmido, eu seco. Ops. Só eu, todo mundo olhando assim, você é burro, cara. Então daí pra frente eu percebi que eu não tinha esse termômetro, sei lá, esse umidômetro. Inclusive, na garganta, no nariz, não sei onde é. A galera diz que carioca sente frio, 20 graus já coloca casaco, mas é por causa da umidade, porque 20 graus na umidade equivale a, 13 de São Paulo. Sei lá eu. Se vocês dizem, eu acredito. Não, é verdade, testado aqui, Instituto Data Whatever. E um follow-old Data Carioca sobre o chip físico da TIM no 5G Standalone, né, do Vitor Sá. Ele teve uma dificuldade para acessar, conseguir um chip físico. O iPhone dele é o chinês, não tem o SIM físico. E tentou conseguir um SIM físico que fosse compatível, né, com o 5G Fusão, o 5G integral, o 5G de verdade, digamos, né, o Standalone, né, o SA, mas né, não conseguia, foi para a Justiça, Tribunal de Pequenas Causas, ganhou uma indenização financeira da TIM, e que foi, não ganhou o chip físico, ele ganhou um iPhone novo. A TIM foi lá e preferiu dar um iPhone novo do que o chip físico. Cara, é um follow bem old que eu não lembrava dessa história que o Vitor mandou. De quando deve ser daquelas temporadas que a gente só falou de chip físico, digital, que é aqueles assuntos que viram meio sequência por vários episódios, né? Mas assim, eu fico feliz pelo Vitor que o problema foi resolvido com a TIM tendo que dar um iPhone pra ele por conta do Tribunal de Pequenas Causas, etc, etc. Que bom! Mas eu não sei por que a TIM precisou dar esse telefone pra ele, não. Eu reli o feedback, eu pensando, cara, que a TIM não tem exatamente culpa, né, dele ter esse telefone. De novo, que bom que resolveu, né? Mas eu falei, nossa, como? Eu fiquei curioso pra saber mais. Me passa o contato desse advogado psicopata aí,
pequenas causas não sei se precisa ter advogado, né? Mas achei interessante a volta. Que bom que resolveu assim pra ele, mas olha, deu sorte, viu? É porque a empresa tem os departamentos, tem os orçamentos de cada departamento. Então o problema foi escalando, né? Provavelmente caiu no departamento jurídico. O departamento, a gente tem aqui orçamento para fazer isso. Não tem como conseguir um chip aqui físico ali, né? Vamos resolver dessa maneira. Porque acaba sendo, entre aspas, né? Barato, né? Uma coisa, né? Porque o iPhone pra gente é caro, né? Mas tem esse aqui, a gente comprou aqui metade do preço lá, que a gente consegue repassar. Pô, a banca aqui de baixo eu acho que tem chip físico. Mas é que a compatibilidade da tecnologia do chip, né? Eu tô brincando, Mas É que eu só conseguia pensar nisso aí, falando de chip físico. Eu falei, gente, mas a banca aqui embaixo tem 5 conto, pô. É baratinho. E sobre a limpeza dos AirPods, o Eric falou, caramba, eu tô fazendo errado. Ele ouviu a gente falando sobre a limpeza e falou, ó, pega os AirPods 3, coloca direto no ultrassônico da Xiaomi, que pra ele é o melhor. Ele só tira da case. E mais barato. Ele só tira da case e joga tudo lá com um pouquinho de detergente e pronto. Não é a prova d'água. Eu tô sentindo nervoso aqui. Mendes, me ajuda. Olha, o Eric mora num lugar onde os AirPods são mais baratos. Então, o risco, o custo-benefício acaba sendo ok, né? AirPods 3 na moeda local, ok, é quase descartável. Dá mais coragem de fazer esse teste do que a alternativa, né? Aqui eu não teria, em real, eu não teria essa coragem, não. Mas eu já acho muito louco esse lance todo da limpeza ultrassônica, com o Rambo falando, bota um pouco de detergente, sei lá. Eu sei que essa é uma tecnologia comprovadamente eficaz, né? Mas sempre me deu um faniquito, porque assim como drive externo pra mim é só armazenamento, qualquer coisa úmida, eu acho que dispositivos preferem coisas secas. A umidade não vai não. Mas então, Mendes, aí você não me ajudou. Eu sinto muito. Bem on-brand pra mim, né? Porque o que me pegou é a prova d'água versus resistente à água. Os AirPods 3, ele é aquele IPX4 ou 5, sei lá, que só pode receber baforada d'água. Pode receber suor, chuvinha ali, respingo, mas não a imersão. Não pode ficar, submersão, sei lá. Não pode ficar debaixo d'água, como é o caso da limpeza. Ou tô errado? Eu fiquei preocupado agora, porque final de semana eu corri uma meia maratona e aí tinha aqueles jatos d'água absurdos. Eu passei no meio, levei um jato na orelha, tava de AirPods. Tá funcionando, não reclamou até agora. Esse é o melhor jeito de saber. Tá funcionando? Então pronto, foi lavar na calça, funcionou. Tá funcionando. Eu acho que pode ser a prova d'água. Porque a imersão tem que ter uma vedação, né? E tem aquela redinha que não vai dar nada. Claro que fica um ar preso ali, né? Não tô recomendando fazer, não tô falando que é seguro, não. Mas pra não entrar água, ele tem que ser completamente vedado. E ele não é vedado. Mas aí entra... Eu não sou engenheiro de pressão subaquática, mas eu acho que entra a questão de... Se ele ficar submerso com um dedo de água versus um palmo, já faz diferença. Versus uma piscina, que é profundo, né? Quanto mais submerso, maior vai ser a pressão. Então... Se ele tá só junto, tá numa pocinha d'água vibrante ali pra poder, né, desprender sei lá o quê, eu acho que todos os AirPods são feitos pra lavar na máquina no bolso da calça. Esse deve ser o teste. Se ele segue funcionando, pode lançar, aprova o projeto e vira produto, né? Então acho que entra meio aí, assim. Eu sei que eu nunca vi golfinho de AirPods, então... né, acho que água não combina. O que eu ia recomendar, inclusive, é um kitzinho de limpeza que eu tenho aqui, que você encontra em qualquer site chinês, que tem... Ele é um canivetezinho de limpeza que tem, sei lá, tem de tudo aqui. Tem escova de tudo quanto é tamanho, tem... até borrifador aqui, que eu acabei de descobrir que eu nunca tinha visto. Tipo, de dentro dele sai um borrifador. Enquanto eu tava falando com vocês, eu descobri que tem um borrifador assim. Legal. E... é bem legal, assim. Eu uso bastante isso aqui pra limpar não só os AirPods, como o teclado, porque ele tem uma escova grande pra limpar teclado também. Essa escova parece um bom de ASMR. Retrátil. Que legal. Retrátil. Agora eu quero. Não, ele é todo... por isso que é um canivete, ó, tá vendo? Você abre aqui... Desculpa, gente, quem tá ouvindo, né? Quem tá vendo vai ter uma noção melhor, mas ele é todo um canivete, ele tem até um
Extrator de extratorzinho de removedor de chip. É com canivete mesmo, né? Tem umas abinhas que você vai abrindo e fechando, cada uma tem um bracinho de uma coisa diferente, uma ferramentinha diferente. Exato. Inclusive, ele tem um pedacinho aqui de... Tipo, vocês falaram de palito de dente, né? Ele tem quase um palito de dente aqui pra essas partes mais fininhas. Eu uso pra limpar o AirPods, teclado. E tem removedor de tecla, de teclado mecânico. Bem completinho, bem legal. E super baratinho, assim. Foi, sei lá, 20, 30 reais e completinho. E, assim, eu descrevi como um palito de dente esse pedacinho plástico que vem, né? Um dos acessórios do canivete. Foi a melhor descrição. Não é feito pra você palitar os dentes, né? Deve ter um bando de utilidades. Pessoal que é entusiasta de canivete deve ter revirado os olhos quando eu falei. Digam, me ajudem a entender outros propósitos além disso, porque eu só associo a isso, né? Apesar de nunca ter palitado o dente com um negócio desse, afinal, ECA, né? Bom, agora a gente vai falar sobre a nova versão, ou não, do ChatGPT. Mas antes disso, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou até mesmo um aparelho de TV com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todo GHz. Valeu! Pois bem, saiu um tal de GPT-5, mas o que ele faz de novo, Mendes? Vamos lá. Uma das coisas que eu achei mais legais desse GPT-5 é que acabou a confusão. Asterisco, né? Porque antes era o 4O, 4O Mini, 4O Mini High, tinha a segunda gaveta. O Alan Dye que desenhava, né? Que depois da gaveta tinha uma gaveta na gaveta, que você tinha outros modelos, etc, etc. Cada um fazia uma coisa, todos faziam tudo, tipo o iPad também, né? Tem um monte de modelo, cada um faz uma coisa, era muito confuso, né? Ninguém nem na OpenAI tinha um jeito fácil de explicar para que servia cada modelo. Eles resolveram, entre aspas, isso. Agora é um modelo unificado. Ele tem o GPT-5 e o GPT-5 Thinking. Ele vai escolher sozinho. Você faz um prompt. Ele escolhe quanto tempo ele vai, entre aspas, pensar, que não é pensar, mas vamos pular essa parte, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais essa discussão. E aí ele vai dar a resposta. Se você quiser, você ativa esse modo Thinking. E tem também a versão Pro. Para quem assina o Pro, ele tem mais cérebro ainda e mais capacidade ainda. Durante o evento, eles abriram, acho que esse foi o problema, eles abriram com muitos benchmarks. Ele tinha um gráfico lá que não fazia o menor sentido técnico a respeito de gráficos, né? O pessoal tá caindo matando em cima. E os ganhos de desempenho são ok, né? É só um É melhor do que os anteriores, é o mínimo que você espera, mas o ganho também é um pouco do mínimo que você esperaria para justificar o modelo novo, né? Então a parte de mostrar o benchmark de engenharia de software, o benchmark, o Polyglot, que é de programação em múltiplas linguagens, um benchmark de... Até o de matemática lá, de matemática eles ganharam medalha de ouro extraoficialmente faz umas 2 semanas aí, até era um modelo customizado de Python, etc. Todos eles tinham ganhos bem marginais, né, em relação ao desempenho dos modelos anteriores. O que, pra mim, foi uma coisa muito bacana foi o que eles mostraram logo em seguida do gráfico da redução de alucinação para várias situações diferentes.
um benchmark de conversas casuais, tô resumindo, um de conversas mais complicadas, um de conversas de assuntos de saúde, assuntos médicos, caía de, sei lá, de 8% para 1%. Isso é bastante significativo, né? Para API também, né? Você vai ter um modelo mini, modelo nano, uma coisa assim. Os preços são, vocês são desenvolvedores, vocês me dizem, mas são preços meio competitivos, assim, né? O mais caro, o GPT-5 normal, acho que é 2,50 por milhão de tokens de input, $10 por milhão de tokens de outputs, mas o modelo mais fraquinho são tipo 5 centavos, né? Então acaba sendo mais barato. Teve muito caso de uso, achei interessante no evento, né? De programação, desenvolvimento. Você viu, escrita criativa, que eles chamam, teve 5 minutos. GPT, escreve aí um obituário do GPT que você está enterrando. Estamos aqui hoje reunidos e pá, passou e beleza. Professor código, né? E de outros exemplos que eles deram, eu acho que aí que tá o que eles deram uma polida grande para esses modelos todos, foi, por exemplo, o exemplo que eles deram lá, né? Como é que o avião fica no ar? Eu falei, então, né? Porque a pressão, o efeito de não sei o que lá, a pressão para cima e para baixo, assim, tá. Faz para mim um infográfico interativo SVG animado que deixe eu mexer no ângulo da asa e com isso eu consiga ver o vento passando e veja os vetores da... Aí ele fez. Rápido, entre aspas, né? Em 2, 3 minutinhos. Que é ridículo você falar entre aspas um negócio desse feito 2, 3 minutos sozinho. Ele se programou e renderiza ali SVG na tela bonitinho. Ficou interativo. Aí foi até partes mais complicadas, desenvolvimento mesmo, né? Até chamaram lá o CEO do Cursor e vai ter o GPT-5 embutido no Cursor para ajudar no desenvolvimento, com limites, óbvio, né? E, você durante o desenvolvimento você pode falar para ele ser mais verboso, menos verboso, né? Nos comentários que ele faz para si mesmo, em comentários de código, porque isso gasta token, né? Sai mais caro. Então, o meu resumo é assim, os ganhos de desempenho foram marginais, mas as melhorias de experiência de uso e de ferramental que ele dá saída, eu achei bastante significativo. E considerando que eles vão fazer o GPT-5 ser até no plano gratuito, ele vai ficar disponível. E aí se você bater no limite lá, você vai cair pro GPT-5, né? Tem essas minúcias, né? O GPT, o Voice Mode, ele vai usar ainda o 4O, mas você não consegue puxar o 4O né? Tem as personas que tinha no Claude também, agora tem lá também, né? Você tem o nerd, você tem o robô, você tem o empolgado, você tem o engraçadinho, pra você interagir de vários jeitos. Tudo isso eu achei bem legal, né? Tipo, o problema foi ter aberto, eu acho, com esses benchmarks. Olha só, era bom. Ficou bom. 0.5. Putz, você distrai o pessoal, né? Mas e vocês? Falando especificamente da versão, eu gostava que o 4, ela foi honesta no 4. Ela foi 4.1, 4O. Olha, esse aqui é o 4.5. Ela foi honesta em dizendo, olha, não é novo. Eu não tenho nada novo aqui para te oferecer. Não é um novo treinamento, não é nada. Deu uma melhorada aqui. E dessa vez o que me pegou foi que ela fez essa mesma melhorada, embora é meio óbvio que viria um 5 por pressão de mercado, porque já tinha o 4.5. Né? Eu tenho 4.1, 4.5. É natural que seja o 4.6, mas né, se pulou do 1 pro 6, já tinha o O multimodal. Assim, era natural que viria um 5. Por pressão de mercado, não, tem que dar... Não, é grana aqui, né? A NVIDIA tem que fazer grana. Então vamos dizer que a gente inventou aqui alguma coisa nova. Então eu fiquei meio sentido por esse lado, porque eu não vi algo realmente novo. Em contrapartida, quando você tem esses grandes builds, né? Muda essa versão de 4 para 5, você tem ali uma ruptura do que você tinha com o anterior. E você pode meio que defender isso, já que agora é só um modelo, que os modelos foram unificados. Mas não são novos modelos. Ela conseguiu pegar, costurar tudo agora não precisa mais mudar de modelo, porque é um modelo só, eu já me entendo aqui. Então, acho que foi muito mais uma arrumação de casa interna. Ela fez uma rearquitetura do que ela tinha e apresentou isso como um 5. Mas não é não, a gente tem novos modelos, novos treinamentos, a gente tem aqui... Não, tá mais agêntico, tá mais, né, aqui com mais integração, agora ele tá mais personalizado, ele alucina menos, né, ele é mais do mesmo, né, acabou virando que nem computação, mais do mesmo, né. Mais RAM, mais velocidade, mais isso, mais aquilo outro. Mas não teve uma mudança
substancial, né? Caraca, esse aí é o 5 mesmo, esse aqui tem que respeitar. Você até se ajeita ali na cadeira quando eu falar do GPT-5. Eu achei que você fosse chegar na conclusão que eu tava chegando aqui, que é que nem a Apple com o Apple Silicon, com os chips M, com os chips A de iPhone. Antes, os ganhos eram de desempenho. O nome determinava isso. Agora, o que determina é o produto. É a decisão de produto, chamar isso, né? Exato, né? Então, curioso. Eles precisavam lançar o 5. Eu acho que mais do que qualquer coisa, o mercado tá muito aquecido, a gente tá vendo muita coisa da China, continua vindo muita coisa da China e mais barato. Então, eles precisavam lançar o 5 de qualquer jeito. Se fosse o 4.6, o mercado ia chiar. E o Senatman já tinha falado que não, a gente tá há muito tempo, muito longe do 5. Quando ele falou isso, o pessoal já chiou. Imagina se não lançasse agora. Mas eu também achei um pouco... Tem alguns exageros de mercado, né? Como ele mesmo falou que agora o GPT-5 está muito perto da AGI, que... Quer dizer nada. Quer dizer nada, exato. E eles estão chamando o GPT-5 de agêntico, né? Toda hora eles falam que é um agente e tal, enfim. Mas eu tive a mesma percepção que vocês. Me assusta só um pouco a ênfase em saúde. Eu acho muito arriscado ainda hoje a gente falar de IA e saúde na mesma frase. Então eu particularmente não gostei disso. E eles deram uma boa ênfase, né? Chamaram o médico no palco, enfim. Eu não acho isso legal, mas realmente uma pequena evolução para o mercado ficar feliz. Parece que ficou, né? Acho que tá todo mundo falando bem, não vi muitas críticas, mas eu tive a mesma impressão. É um 1.2, é um S, a versão S. Tem que fazer que nem um iOS. ChatGPT 2025, ChatGPT 2026, e assim vai. Isso foi até uma coisa que eu não sei nem se ou quando vai ao ar, mas é uma pergunta que talvez vocês escutem em algum momento sendo feita para alguém da OpenAI, basicamente é isso, tá? Que teve pouca menção a gente no evento. Eu tô vendo a transcrição, foram 4 vezes só, né? Você pega qualquer evento de 15 minutos de startup, a gente. Foi pouco, né? Então não teve muito foco nisso, que eu acho que vai ser, assim, uma segunda parte num futuro, vai saber quando, que vai ter um foco um pouco maior nessa parte a gente. Hoje foi a base do modelo, funcionamento, tecnologia, só isso. A parte médica, deu pra ver ao longo dessa semana, eles contarem uma história com começo, meio e fim, né? Primeiro falando, por exemplo, lá pra segunda ou terça-feira, agora se você estiver conversando muito com o ChatGPT, ele vai falar, vai dar uma volta, vai pisar na grama, né? Vai ler um livro, o que você acha, né? Não, tô bem aqui, interromper, obrigado pelo lembrete. Isso veio junto de o modo estudante, né? Agora você vai, ao invés dele te dar a resposta, você vai conversando com ele e ele vai te guiando para você chegar sozinho na resposta. E também um comportamento que eles falaram basicamente mais responsável quando o assunto tocar em saúde ou em outros aspectos que tem a ver até com saúde mental. Falaram, quero terminar meu relacionamento. O que você acha? Ele falou, vai aí, velho. Ele não vai fazer nada disso agora. Agora, ao invés de dar uma resposta, vai ser um processo mais de te guiar também e aquilo de refletir. Uma das personas que eles anunciaram hoje também é uma persona de, basicamente, algum tipo de suporte emocional sem querer ser seu terapeuta, basicamente, né? E a parte que eles falaram sobre, não exatamente conselho médico, mas era uma paciente oncológica e uma entrevista lá com o Sam Altman. Curioso que ele apareceu no começo e só nessa parte, né? Foi bem pontual, assim, a participação dele. E saiu, acho que agora no The Information, em algum lugar, né? Que foi um evento muito parecido com eventos da Apple, né? Você vê super scripted, um bando de gente mostrando que a empresa é feita de pessoas, aquela coisa toda, né? Ser o foco no cara só, né? Te falar que eu lembrei mais da Humane do que da Apple. Sei lá. E a parte foi assim, né? Eu acho que foi muito didático pra tentar dizer que não é Dr. GPT, tô com uma pinta aqui, é câncer, né? Não é por aí. É eles tentando informar com base no que existe informação, literatura a respeito da condição que você está perguntando e procurando, mas sem tentar correr nenhum risco de diagnosticar, de te direcionar para você fazer um autodiagnóstico. Não quer conversar sobre isso, a gente conversa. O que existe de literatura é isso aqui, mas vai atrás de alguém que tem um maldito diploma para falar disso e te ajudar no tratamento. Eu acho que foi... É incômoda a ideia das pessoas
recorrerem mais a ele para fazer isso, porque a gente tem pessoas de todos os níveis de instrução e vulnerabilidade, numa situação de, putz, a pessoa acaba de descobrir que tá com uma doença terrível. O GPT, com aquele jeito que ele, né, fala e envolve, etc., é arriscado, claro que é, mas eles sabem disso, né? Eles falaram, gente, não tem jeito. Um dos usos mais frequentes que as pessoas dão pro GPT é falar sobre isso. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de bloquear e correr o risco de fazer um estrago mesmo assim, a gente vai moldando ele para tentar agir da forma mais responsável possível. Então, é um risco, é uma ferramenta nova, as pessoas estão aprendendo a lidar com isso, mas eu achei, pelo menos na história, muito bem amarradinha, que eles contaram com a lógica, a conclusão construída em cima da lógica que eles apresentaram. Se não fizesse esse trabalho bem feito, o que estamos fazendo aqui, né? Mas eu fico mais tranquilo hoje do que eu estaria hoje de manhã, por exemplo, se tivesse lido que o GPT ia ter um foco maior em conversa sobre saúde, sabe? É isso, mas o jeito que foi apresentado, pelo menos, eu achei mais responsável do que se tivesse vindo da Meta, pra ser bem sincero. Por que não da XAI? Mas cara, aí esquece. Ele ia falar, tira a roupa aí, deixa eu ver o que é. Essa semana eu tava no médico, e aí, curioso, que no final do corredor tem um quadro. E aí tem duas portas, né? A do médico e do outro lado o banheiro. E aí nessa parede, né, no final do corredor, tem um quadro, né, com duas setas, dizendo Google, né, apontando pro banheiro, né, curiosamente, e sabedoria, né, pro outro lado, e era a porta do médico. É uma referência, né, ao Dr. Google. Não, mas eu vi no Google, assim, claro, mas em algum grau também, né, algo de IA. Pelo menos, como o Marcos Mendes falou, o que eu acho interessante é que a gente, pelo menos parece que está tendo uma sacada mais responsável, mais rápida do que teve com as redes sociais. Acho que a gente demorou muito tempo para começar a entender as responsabilidades das empresas em cima disso. Então, o modo do estudante do ChatGPT eu já acho que foi um avanço legal. Tanto que o Gemini do Google também lançou essa semana um modo de estudante. Então, eu acho isso legal. Acho que está chegando na hora certa antes de que o estrago seja maior. Mas realmente ainda me preocupa um pouco essa questão da saúde. Mas, enfim, se eles parecem que estão no caminho certo para tratar isso. Mas a gente ainda vai ter algum caso muito ruim quanto a isso. Não só de psicologia, que eu acho que é o pior. Mas eu fico um pouco preocupado quanto a isso ainda. Mas assim, faz parte da tecnologia, né? A gente teve com o Google, por que não vai ter com a IA, né? E o Matt falou aqui, né? O que me chamou a atenção foi o silêncio do Google. Todo mundo lançou um modelo novo, o Gemini tá parado, falou Grok 4, GPT-5, o Claude 4.1, né? Que lançou o Opus nessa semana também. E o problema é que o Google, nesse quesito, eles têm tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eles têm uma dificuldade, acho que, de comunicar. Saiu nessa semana o modelo novo do Google. É o DeepThink 2.5, que inclusive é uma versão customizada até do medalhista também, da Olimpíada de Matemática, medalha de ouro aí. Mas o timing foi bem errado, acho que anunciaram tipo hoje no meio do dia, ou foi ontem, então assim, né? E a OpenAI, especialmente, ela é muito boa de criar hype em cima de fumaça. Você pega toda vez que eles estavam prestes a anunciar um modelo, vinha o Sam Altman com aquela voz dele assim, falar que o que ele viu deixou ele assustado, ele nem dormiu ontem pensando em como a humanidade... Sim, ele falou isso, faz 3 anos que ele fala isso, e a humanidade tá mais ou menos no mesmo lugar que estava há 3 anos, né? Mesma coisa pra esse, né? Pensa no que a OpenAI fez essa semana, né? Botou lá o desenho da Estrela da Morte na cena atrás da... Tá, e, né? Eles são muito bons em criar esse tipo de hype, né? O Google faz por alguns meses esse ano, o Google esteve bem à frente. Né? Isso pro ponto do Matt. E aí, né? Concordo. Vamos ver. E o modelo, assim, esse que eles lançaram agora tem alguma restrição, acho que é tipo só pro plano de $250 por mês, mas é o começo, né? Eles lançaram rápido pra ter coisa pra falar também, mas não estão parados não, eles só são meio piores de comunicação, eu acho. E a OpenAI é muito boa. Uma coisa que eu achei ruim do GPT-5 é que eles já deixaram bem claro que vai estar disponível pra todo mundo no plano gratuito, até um certo ponto. No Plus, também até um certo ponto. Agora, se você quer ilimitado, pague o Pro de $200 por mês. Isso eu achei bem ruim. A gente tá igual aquele episódio do Black Mirror dessa temporada que a pessoa coloca um chip no cérebro e
cada mês que passa ela precisa aumentar o plano dela. E a gente tá chegando a esse ponto. E assim, realmente, $200 por mês para brasileiro é bem complicado. Imagino que para americano já seja, mas se vai ter limitação no dia do... Eu tô bem curioso para ver essa limitação no Plus. Eu ainda não recebi, eu passei o dia inteiro aqui atualizando, não recebi, mas eu tô curioso para ver essa limitação. Isso eu não achei legal, assim, eles já deixaram claro que, olha, vai ter limitação, mas não disseram quanto nem até onde vai bater. Faz o que? Umas 3 semanas, no área de trabalho, eu conversei com a Bia, que eu achava que ia acontecer meio isso, assim, que o gap de 20 para $200, ele é muito grande. E eu, por exemplo, certamente estou em um tier que teria que custar $100. 200 é muito. Eu também. 20, eu não sei se eu dou prejuízo, mas eu custo mais para OpenAI do que a média populacional, isso sem dúvida. Então, obrigado a todo mundo que acende $20 e não usa isso. Vocês ajudam a fomentar, subsidiar o meu uso aqui. Então, eu também quero saber como é que vai ser, porque com base no meu feeling, no meu vibe feeling, eu acho que eu vou bater nesse limite e ele vai querer me derrubar pro GPT-5 Mini, Nano, sei lá qual é. E a OpenAI não explicou os limites, o que eu acho que... A gente já viu ela ajustar muita coisa depois que lança, especialmente para isso, para limitação, restrição. Então eu acho que o que vai acontecer é que o limite vai ser meio apertado, vai ter matéria, chororô, eles vão falar, então a gente tá ajustando aqui. A hora que chegar no equilíbrio bom, aí eles falam, a limitação é essa. Que é o que a Anthropic faz. Mexe a cada 3 dias, mas é o que a Anthropic faz. Eu acho que vai ser por aí. Eu tenho certeza que já aparece ou um plano intermediário, $80, $100, 120, que 120 dói já pra você falar, já 120 vai pro 200, né? Que é o que eles provavelmente vão querer fazer. Ou então eles vão passar a dar mais destaque para coisas avulsas. Você poder comprar com um esquema meio de taxímetro, assim, né? Você gastou os 20, você vai botando como se fosse uso de API. Não sei, né? Para empresas que já tem um lance desse, ou já ia ter, lembro que eles iam lançar uma coisa assim, acho que vai ser meio por aí. O 4.5 eu batia muito rápido. Eu comecei a brincar com ele e, assim, em uma semana, nos 2 primeiros dias da semana, primeiro dia eu já batia muito rápido. Então, eu tô com a mesma impressão, eu acho que eu dou prejuízo para eles. Eu uso muito modo de voz, porque eu coloquei no Action Button aqui, então aí meio que virou minha Siri no iPhone. Então eu converso muito com ele, mas eu também tenho essa impressão que tá faltando um plano no meio do caminho e eu tô com um pouco de medo porque é em dólar, né? Em dólar pra gente é bem complicadinho. E eu acho que na App Store ele custa R$999 mesmo, deixa eu dar uma olhadinha. R$999. Hoje eu cliquei de curiosidade pra ver aqui. Fiquei até com medo de clicar no botão errado e confirmar. Mas R$999. O Claude é mais caro. O plano que é o de $20 lá, o da OpenAI é R$99. O do Claude acho que é 110, é uma coisa assim. Então essa conversão é meio pesada. Eu achava que eles iam já, a essa altura, ter ajustado para moedas em países em que fica desproporcionalmente inacessível. Acho que isso vai começar a acontecer quando eles verem que começou a nivelar a quantidade de novos assinantes. Enquanto tiver chegando a assinatura, para eles, tanto faz, né? Vai mexer por quê, né? Então, a hora que der uma nivelada, acho que eles começam a fazer esse tipo de coisa. Mas posso estar só torcendo e que isso nunca chegue. Pois é. Vai lá em gigahertz.fm/feedback e diz o que você achou sobre o ChatGPT-5, LA5 mesmo, 4.6... O que você acha desses limites? O que vai acontecer? Você sente falta de um plano intermediário? E vou te falar que quem foi também em gigahertz.fm/feedback foi o Gabriel Soria. E ele quer saber, Mendes, se você está considerando usar o iPadOS novamente, mesmo que não para todas as atividades, agora que ele está muito melhor. Olha, bom, primeiro um abraço enorme pro Gabriel. E obrigado, ele sabe por quê. Em segundo lugar, não. Eu não tenho mais a menor vontade, curiosidade de usar o iPad especialmente para trabalho e mais especialmente ainda porque pensa no meu workflow. Muito dele envolve editar os podcasts aqui da Gigahertz, da Alura, etc. Emacs Master 3, tem aqui o Stream Deck, tenho aqui o tecladinho mapeado com os botões customizados. Nessa semana inaugurei as camadas do teclado, porque o teclado tem aqui seus 12 botões
E ele tem um botãozinho que deixa eu alternar entre 3 customizações diferentes para os 12 botões. Então eu fiz uma customização específica só pro Audition e eu editei um episódio inteiro de 1h30 sem encostar no teclado do computador. Foi só com o mouse na mão direita, o tecladinho na mão esquerda, foi uma maravilha. A hora que eu pegar amanhã vai ser até mais rápido. Foi uma maravilha. Então não dá. É muito bom que o iPad finalmente tá saindo dessa crise existencial que ele viveu e a Apple tá tomando as decisões que todo mundo sabia que eles iam ter que tomar e largar da frescura de inventar que ele tinha que ser uma terceira coisa porque, sei lá, ele não era um computador, what's a computer? Não, da janela, da mouse, teclado, trackpad, multitarefa, dá tudo que o pessoal quer. Mas pra mim, especificamente, Mac for Evs, não tenho a menor intenção de sair. Acho que é aquele exemplo se acostumou com a casa automatizada e procurar o interruptor. Porque nem falo aqui no sentido de comparar um com o outro, mas de você ajustar o teu workflow. Por exemplo, eu tenho um aplicativo no Mac que ele fica monitorando a área de transferência e ele dá até para fazer isso com o Keyboard Maestro. Eu tenho algumas coisas que eu fico monitorando a área de transferência que eu copio e ele já faz ações em cima. Mas uma delas que eu uso é para limpar o tracking, né? Aquele interrogação que fica depois, né? Para saber quem mandou, aquela coisa toda, eu gosto de limpar aquilo. E aí para mim é prazeroso fazer isso quando eu quero copiar alguma coisa no iPhone e eu tô do lado do Mac, que eu copio, a área de transferência universal tá ativa, vai pro Mac. Aí o Mac detecta, ele limpa e joga de novo pro iPhone. Aí eu copio no iPhone, colo no iPhone e já limpo. Queria um aplicativo de iPhone que fizesse isso, mas acabo usando. Então tem algumas coisinhas no workflow que são bobeiras, assim. Não tô recomendando ninguém a fazer isso. Mas são aquelas bobeirinhas que você se acostuma, né? Que você, caramba, que legal, eu jogo aqui. E depois você, né, perde o brilho ali, né? Pô, não vai dar trabalho, né? É um dos motivos de eu continuar com o Alfred e não ir pro Raycast, de continuar com o Evernote, de ter ficado até o último momento com o Pocket. Cara, deixa acabar, né? Deixa acabar, vou ter que mudar aqui a minha rotina, de repente eles até voltam, né? Então deixa, aí acabou mesmo, morreu, a gente porque, né, você acaba ficando meio que apegado, né? E aí o custo para mudar, reaprender, certamente daria para fazer hoje muito mais coisa do que quando o Mendes começou a usar o iPad, pensar em usar o iPad. Mas hoje, né, a linha Mac acabou, né, facilitando o workflow. A Apple tá cada vez mais, eu percebi que ela tá cada vez mais tentando mostrar que o iPad OS também serve para criador de conteúdo, né? Eles focaram bastante nisso na última apresentação. Tem novidades de câmera. Estão falando que vão chegar novidades de câmera focado em criador de conteúdo. Para áudio já teve agora no iPad OS 26 e, enfim, já tem rumores para mais coisas. Eu já tive um iPad antes e por motivo de força maior eu estou com o iPad hoje. Por incrível que pareça, não era para eu ter um iPad, mas agora eu tenho. E essa semana eu precisei fazer a pauta do Bom Dia Tech usando o iPad. E aí eu espetei no monitor externo e comecei a brincar. Eu ainda tô com o iPad OS 18, não é o 26. E foi mais fácil do que eu esperava. Assim, foi muito fluido. Eu esperava que fosse ser mais complicado, né? Que eu não fosse conseguir, mas eu consegui, fiz grande parte da pauta com ele. Mas parece que falta alguma coisa. Parece que falta um Mac no iPad. Então eu falei, não, acho que como emergência ajuda, ligado no monitor externo funciona bem, mas para mim o iPad OS ele entrou como um plus no meu fluxo do Mac. Eu deixo, por exemplo, o ChatGPT rodando no iPad, e aí como o Mac tem o CarPlay, tem aquela conexão... CarPlay que você... não, no Mac, Continuity. Não, CarPlay não, desculpa. Liga o farol aí para ficar no modo escuro. Liga a lanterna do iPad. E, assim, com a continuidade ele funciona muito bem. Então eu deixo o ChatGPT rodando no iPad, às vezes um WhatsApp. Então fica aqui rodando aqui, eu, enfim, fico brincando de um com o outro. Isso funciona muito bem no meu fluxo. Mas
como a gente falou, pra editar o podcast, eu também não sei se eu conseguiria, não. Só de pensar de ter que trabalhar com o aplicativo de arquivos do iPad me dá um calafrio. Então... o que eu mais sentiria falta, eu acho que e isso é uma coisa que eu espero que no iPad OS 27, que é uma frase estranha, venha atalhos globais de teclado. Não, assim, eu trabalhar sem isso, a máquina é tão útil quanto uma máquina de escrever. Não dá. Não, hoje em dia eu já não consigo mais... Eu consigo, vocês entenderam, né? Trabalhar, ao invés de digitar uma coisa em 15 minutos, eu vou levar 3 horas. Porque atalhos globais de teclado, você cadastrar um atalho, a partir de qualquer lugar do sistema você invocar uma coisa específica, é muito útil. E eu não sei se a Apple é conceitualmente ainda contra isso, que aí ficaria complicado demais, porque aí sim o iPad tem esse jeito de usar que é mais diferente em relação ao macOS. Que o macOS ele é um sistema que dá caminho para os arquivos. O iPad, ele é um veículo que é dominado por aplicativos. Isso eu acho que é conceitualmente diferente. Mas não é só atalho de teclado para você apertar, né, o Command H e voltar para Home, né, ou os atalhos bestinhas. Não, atalho específico mesmo, né, que nem eu sempre dou esse exemplo do Keyboard Maestro. Tem um atalho de teclado específico para incluir capítulo em podcast, que ele puxa o timing do primeiro capítulo do Ulisses, vai lá no Audition, bota o timing nesse lugar certo, volta pro Ulisses, pega o nome do capítulo, volta pro Audition, bota o nome do capítulo. Ele faz isso no número de vezes que eu falo, faz 20 vezes. Ele vai bonitinho na sequência. Pensa, isso não dá pra fazer no iPad. Né? Talvez você dobrando muito o workflow você consiga fazer uma coisa assim, mas não é pra isso. Sei lá, então, enquanto não tiver atalho global de sistema de teclado que possa interagir, entrar e sair dos aplicativos e o sistema ser quem tá mandando, não me vejo nem considerando fazer alguma coisa no iPad. Não funciona, não. E uma pequena reclamação sobre o iPad que me veio à mente agora aqui. Eu, antes de começar a gravação, eu espetei ele aqui, porque, enfim, ele tem esse continuity, mas não tem pra câmera. Eu jurava que eu poderia usar a câmera do iPad, igual a gente usa do iPhone, e não. Eu coloquei, espetei todo feliz, fui testar. Cadê a câmera do iPad no Mac? Não tem. Por que eu não faço a menor ideia? Mas fica aqui minha reclamação também, que essas coisinhas que parece que ficam faltando toda vez no iPad, né? Ele não é um iOS completo e nem um Mac completo. Ele fica sempre no meio do caminho ali. Fica, cara, tá faltando coisa ainda. Por muito tempo, a Apple promovia isso como uma vantagem. Muito louco isso. Né? O que vocês estão dizendo que é uma vantagem, na verdade, é um defeito, né? Chegaram a essa conclusão. Eu falei, né, que o iPad, o Pro que tá aqui em casa, ele é tão velhinho, coitado, que a Lari... Com ele conectado na tomada, a bateria não aguenta. Vai lá ver diminuindo a porcentagem da bateria. Ela trabalha é um pomodoro analógico, forçado ali, só de tempos em tempos. Mas é o que tem. Semana passada eu falei mal do Kindle, né? Eu realmente não acredito. Olha lá. Eu acredito que o iPad, ele... Claro que tem gente que vai usar assim, vai conseguir fazer tudo. Né? Principalmente se o seu trabalho é uma máquina de escrever. O que você faz? Eu leio e-mail, respondo. Mas eu não consigo ver o iPad como, do ponto de vista de produtividade, né, como algo produtivo. Eu acho que o iPad ele tá mais como uma facilidade. Eu tenho aqui o meu computador, tenho aqui o meu Mac. Eu quero portabilidade, eu não quero Mac, vou fazer aqui. A minha letra, ela meu A é do grafite do Pilot. Eu lembro, quando começou aqui no Brasil, TV a cabo, né, tinha aquele canal de compras e tal. E era ali 96 mais ou menos, me diverti com aquele canal. Eu vi o Pilot 500. Falei, eu preciso de um negócio desse. Da Tricom ainda, nem era Palm ainda. Até fiquei surpreso de estar disponível, sendo vendido aqui no Brasil, né? E sem tanta burocracia. E não era necessariamente caro. E eu comprei, levava pra tudo quanto era lugar, fazia as anotações e fui evoluindo, né? O Palm 2, Palm 3, fui até o T3, Tungsten T3. Ele expandia, puxava, né, de metálico, assim, tinha canetinha, também era retrátil, achava mó barato e usava mesmo, tanto que mudou a minha caligrafia, né? Hoje você vê, peraí, esse P aqui é igual ao A, só que puxa pra baixo, e talvez por isso, né, eu sinta muito que é uma facilidade, né? Essa coisa de mobilidade e portabilidade, acho que passa pela facilidade e não exatamente pela produtividade. Não sei se eu consegui, o pudim aqui do cérebro e o avançado da hora conseguiu
Eu consegui me fazer entender. Mas é por aí. Eu acho que por exemplo, fazer pesquisa, sei lá, de viagem, eu acho é fantástico você pegar, abrir um site aqui maior, porque você não precisa puxar o Mac, tá ali, ele é maior do que o iPad, do que o iPhone, então é mais gostoso de usar. Mas eu concordo, assim, para produtividade, pelo menos para mim, também não ajuda, né? Nem falo de programação nem nada, acho que se fosse só uma máquina de escrever, talvez fosse legal. Mas realmente parece que fica faltando alguma coisa sempre, né? Eu acho que eu entendi. Aí o Mate tá acompanhando ao vivo e falou que a namorada dele trabalha praticamente só com iPad, né? Trabalha com moda. Acho que foi ela então que tinha o lance da máquina de costura com IA, devia ser, né? É verdade. Que tá fazendo as roupas de uma peça de teatro, desenhou tudo pelo iPad, respondeu e-mail por ele, tudo. Quando encaixa, aí vai que vai, né? Ah, beleza. Uhum. E o Pedro Coelho quer saber qual a melhor forma de guardar exames médicos digitalmente. Queria algo seguro, fácil de organizar e que permita acesso rápido quando for preciso. Se a gente usa alguma ferramenta ou se tem alguma dica prática. Só pensei em aprender com o Coca, pra ser muito sincero. Tem alguns exames que ele já vem em PDF, né? Que você faz lá, já recebe por e-mail, clica, já baixa. Aí eu já pego, salvo, coloco dentro no Evernote. E aí dentro do Evernote eu tenho um caderno chamado médico, então tá tudo ali. Se eu quero alguma coisa médica, vou no caderno médico, vou lá, né? Organizado ali por ano, né? Aquela coisa cronológica. Pô, que esse exame aqui eu fiz em tal lugar. Peraí, meu último exame de vista, como é que foi? Pega aqui o novo. Então fica tudo registrado lá. E o que é em papel, é fotinho. Tiro a fotinho, jogo também pro Evernote. Então, uma receita, alguma coisa que o médico entregou ali em papel, faço também a foto e jogo no Evernote. Mas eu tenho um caderno que fica tudo catalogado lá. Eu não bato numa pesquisa médico, né? Médico pra mim é uma coisa importante, então eu elevei isso como caderno, então tá lá. Assim como carro também, assim como, né, parte de pet, né? Cada elemento importante, digamos, entre aspas, da família. O carro é família, né? Mas vocês entenderam. Tem da casa também. Essas coisas pontuais que você precisa ver tudo de uma vez, tem um caderninho lá. Então eu vou só dando uma rolada na tela para o que você quer? Peraí, 2023? Peraí, deixa eu pegar aqui. Aí mostra ali, o médico vê o exame. Tem algumas marcações mais digitais que você pode até enviar exames, né, antecipadamente pro médico ver. Não que funcione, acho que ele só vê lá na hora, mas eu faço assim. Eu queria ter metade da organização que o Coca tem. Quando eu tenho uma pasta no Google Drive. Apesar de usar Mac, eu guardo muita coisa no Google Drive. De carro, por exemplo, tá tudo no Google Drive. De médico, tenho muito pouca coisa, assim. A maioria tá impressa. Por incrível que pareça, isso meu é impresso. Não evoluí nessa parte. Deveria, mas eu não tenho essa organização que o Coca tem. Já pensei em fazer algo assim no Notion, mas toda vez que eu penso em organizar, eu falo, hoje não. Vou deixar próximo final de semana e nunca vem. Pra mim é meio assim também. Eu tenho muita coisa impressa, que você faz um exame, aí daqui a pouco brota na sua mão o laudo. Assim, eu tô com um hemograma que chegou por e-mail faz 6 meses na pasta download do Mac. Quando fiz a endoscopia, tá lá no meu e-mail, o laudo também, se eu precisar eu pego, tá tudo distribuído. É um jeito de você deixar seguro, né? Cada um no canto. São horcruxes da minha saúde, que eu deixo cada um no canto. E seguro, inclusive, de você, né? Pois é, mas eu nunca tive esse... Porque, felizmente, também eu não tenho muitos documentos ligados a exames, coisa de saúde, além do normal, né? Então, se eu precisasse ter uma organização maior por algum motivo, aí acho que ia achar um lugar bonitinho, ia ter provavelmente uma pasta local, local não, né? Mas uma pasta onde eu organizaria, mais do que jogar num Evernote, numa Password, sei lá, né? Que também tem armazenamento, tudo faz tudo hoje. Então esse é meio por aí, no máximo Dropbox mesmo, pra poder ter um acesso se eu quisesse. Mas eu acho que eu não teria a preocupação de ser um armazenamento seguro contra algum tipo de extração desses meus dados para um uso nefasto. Acho que eu pensaria mais em facilidade de acesso para mim do que a necessidade de guardar, porque esses meus dados podem ser usados e coletados, tipo, contra mim, para um phishing ou, sei lá, repassar para a seguradora de saúde e aumentar os meus... não sei. Hoje todos esses drives são relativamente seguros, né? Até o Gmail não lê o seu e-mail, né? Então, hoje tá tudo, digamos assim, privado, né? Então, esse risco de vazar, alguma coisa assim,
não tem muito. Eu tenho uma mania feia de nunca deletar e-mails. Então, às vezes, quando preciso de um exame que veio por e-mail, eu puxo ali no e-mail e acho. É errado, eu sei. Eu faço a mesma coisa. Completamente errado, mas é o que eu faço. Um dia, talvez, eu organize. O problema é que eu já fiz isso com nota fiscal. Eu organizei tudo bonitinho, criei uma pasta e tal, fiz no Evernote também. E eu não lembro o que aconteceu, que eu perdi tudo. E aí depois que eu virei e falei, cara, que eu perdi tudo, não tinha backup, olha o erro aí também. Eu virei e falei, nunca mais eu vou organizar. Então dane-se, Exato. Dane-se, vai ficar assim. Eu precisei de uma nota fiscal da minha televisão, porque ela teve um problema que eu pesquisando na internet vi que era um problema de fábrica, e aí eu precisava da nota fiscal. Quem disse que eu achava? Óbvio que eu não achei. E aí eu fui no Reclame Aqui e falei, olha, eu sei que é um problema de fábrica, tá aqui a nota fiscal, tá aqui a data de dia de compra, não sei onde foi, resolve aí. E resolveram. Então, não precisei. Mas... Processa a TIM, qualquer coisa que parece que eles resolvem. É verdade, ganhou um iPhone, né? Eu costumo brincar que se você consegue perder a sua identidade e você tirar outra... É verdade. O que é mais importante do que a identidade? Né? Ok, tá hoje digital, enfim, mas você perde, né? Você tá viajando, perde o passaporte. Você dá-se um jeito, então pode fazer exame de novo, mas é pela facilidade, né? Sim, sim. Não, eu concordo. Esse da TV, por exemplo, foi um baita estresse, porque eu tive que abrir uma reclamação no Reclame Aqui, provar que era um defeito de fábrica, e eles falaram, tá, e a nota fiscal? Eu falei, não tem, resolve aí porque é um problema de fábrica, problema de vocês. Mas eu não tinha porque era uma nota fiscal física, não era digital. Eu comprei, foi uma das pouquíssimas coisas que eu comprei numa loja física, porque era fim de estoque. Eu falei, vou levar, tá baratinho. E me arrependi amargamente, porque cadê a nota fiscal? Eu não lembrava nem qual foi a loja que eu comprei. Então, eu me arrependi bastante. E o Bruno, falando sobre senhas, disse que ele usa uma conta da Microsoft para o trabalho e recentemente ele identificou que tiveram tentativas de login vinda de outros países com sucesso nessa conta. Mudou as senhas, ativou A2T. A2T é o quê? Autenticação em 2 fatores? O que é? Multifactor Authentication? Em 2 fatores saltando uma perninha do F? Em 2 tempos? 2 tempos. Eu li a autenticação de 2 fatores e fez completo sentido pra mim, mas se não for isso, conta pra gente. Deixa eu partir dessa premissa, tá? Mas se não for isso, você manda de novo um follow-up da pergunta e a gente complementa. Deixa eu partir dessa premissa pra responder. A Microsoft dá a opção de usar a A2T ou então o Passwordless, né, o KeePass, e gostaria de saber qual dos dois é mais seguro para proteger a conta e também quais medidas a gente toma para proteger as contas profissionais e pessoais. Eu tendo a achar que a autenticação de 2 fatores, ela ainda é mais segura, porque o Passkeys, ele usa a sua biometria, mas o fallback é a senha, não é? Do dispositivo? Do dispositivo, né? Por exemplo... Que a pessoa teria que ter o dispositivo físico para conseguir acessar. Sim, o que eu tô pensando é o seguinte, se eu tiver uma autenticação de 2 fatores que seja com um código, né, gera automaticamente a partir do QR Code, você entra lá. Se eu tô usando o 1Password, ou o próprio aplicativo de senhas do iOS, que a gente descobriu na semana passada e na retrasada, na outra também, que você tem como deixar ele não usar só a biometria, mas sim uma senha, né? Ou só a biometria, enfim. Meu ponto é, ainda assim, precisar de uma senha e de o acesso físico ao seu dispositivo, e dependendo da forma que você usar a autenticação de 2 fatores, ainda assim precisar de uma senha, é mais trabalhoso? É, mas é mais trabalhoso. Pro bem e pro mal, né? O Passkeys, acho que ele vai ajudar a elevar a barra da média populacional da humanidade para as contas ficarem mais seguras. Mas eu não tô inteiramente convencido ainda de que ele vai ser uma solução mais segura do que a autenticação de 2. Posso estar falando uma enorme bobagem aqui. É o meu feeling, tá? Eu tô vibe passwording aqui. Eu acho que é meio isso. E ainda tem poucos golpes em cima de Passkey, que é uma coisa nova, né? Conforme o tempo for evoluindo, todo mundo for entendendo como funciona pro bem e pro mal, então eu tendo a achar que a autenticação de 2 fatores ainda é mais segura, mas estou 100% disposto a estar completamente errado e pronto para aprender por que eu tô errado. Vocês podem tentar me convencer do contrário, ou vocês dois, ou quem quiser mandar de follow-up também. Eu nessa acho que eu vou ser um pouco coca e falaria depende, porque a autenticação de 2 fatores, se for isso mesmo, se for por SMS ou ligação de voz, a gente já sabe que não é mais seguro, então eu descartaria.
Se for com gerador de senha por um aplicativo, talvez. Mas eu tendo a achar que como o Passkeys é você precisa do dispositivo da pessoa, de um dispositivo que gere a autenticação biométrica para liberar aquele Passkey seja lá o Google, no caso dele a Microsoft, desbloquear, me parece mais seguro, tanto é que tá todo mundo migrando para isso. E me parece mais fácil também. Então eu tendo a acreditar que é mais seguro, mas eu acho que a autenticação de 2 fatores com o gerador de senhas dentro de um aplicativo, seja o OnePassword ou o gerador de senha do iOS, do Chrome, enfim, qualquer um desses, é seguro. É uma segurança que já é mais do que suficiente, assim, eu acredito, né? Pelo menos nunca tive problema usando a autenticação de 2 fatores, nem com SMS, nem com ligação, mas por diversos casos que a gente já viu, eu chutaria que na ordem seria a autenticação de 2 fatores e depois o Passkey. O KeePass, né, Passwordless, funciona com princípio de par de chaves. O que significa isso? A senha, né, quando você digita a senha, você manda, por mais que esteja criptografado, você manda a senha que você digitou lá pro serviço. O serviço, é a senha mesmo, pode estar criptografado, faz o hash, verifica. Mas a senha, de alguma maneira, tá no serviço. Isso significa que pode vazar de alguma forma. Quando se usa Passwordless, né, quando se usa o KeePass, o serviço não tem a chave, não tem a tua senha lá. O serviço ele tem a sua chave pública. E a chave é pública, se é pública pode vazar. E aí o serviço, ele manda uma checagem para você, ele manda uma mensagem com essa criptografia, né, fechada com a sua chave pública, e você abre com a sua chave privada. Então você digita a sua chave privada, ou enfim, né, coloca uma biometria que vai dar acesso à sua chave privada, descriptografa, e aí você devolve. Aqui, você me mandou um abacate? Então, eu sei que você me mandou um abacate. Então você é você, porque só você no mundo teria condições de abrir descriptografar essa mensagem. Então, nesse aspecto, o KeePass é muito mais seguro, porque nunca sai do seu dispositivo. Então não tem problemas de vazamento, de interceptação. Mais ou menos, né, a gente acha que uma senha segura tem ali 15 caracteres. Vai mudando com o tempo, mas hoje está mais ou menos ali 15, 16 caracteres é uma senha segura. E o KeePass é uma senha de 256 caracteres. É uma coisa estúpida. Que na verdade esses 256 caracteres é transformado num número. Bem mais ou menos, mas vira num número. E com 2048 bits, isso vai dar um número de mais ou menos umas 600 casas decimais, se eu fiz as contas corretas. Assim, é absurdo. É uma coisa que a gente não consegue conceber. Tem aquele... O Google é um número... Naquele Google, né? Google, que é um número com 100 casas decimais. Você multiplica 6 vezes entre eles e você tem um número que é fruto, né, de uma... Assim, é inconcebível. Então, é muito mais seguro de se usar. Claro, se alguém tiver acesso à sua chave, né, se você der bobeira, alguém pega, acaba sendo igual ao segundo fator, né? Se alguém pega ali aquele código, aquele OTP, né? Se você vai, no caso do OnePassword ou qualquer gerador de senha, você clica ali para editar, você vê uma URL, que é um OTP, // e geralmente tem o nome do serviço, só para orientar, aí no final tem um código, e aquele código é a semente que para gerar o segundo passo, que é baseado na hora. Se você pegar um dispositivo que está, sei lá, 15 minutos atrasado, isso já aconteceu comigo, falei, caramba, minha verificação em segundo passo não funciona, dá um desespero quando não funciona. Tenho certeza que tá certo aqui, só acertar o relógio que funciona. Então, tecnicamente, o KeePass, ele é estupidamente mais seguro, melhor de usar, porque aqui, né, o problema específico é que teve um acesso bem sucedido em outros países. E aí, muito provavelmente, porque tem força bruta, tem uma série de coisas, tem aquele serviço Have I Been Pounded.com. Você joga lá o seu e-mail e talvez ali tenha senhas reutilizadas, senhas vazadas, porque via de regra as próprias senhas, elas são relativamente seguras. Então acho que é mais uma coisa ali de
senhas vazadas, alguma coisa que aconteceu, do que propriamente alguém... Peraí, deixa eu... não sei também qual é a empresa, não sei qual é o trabalho, de repente, um VIP, né? Uma pessoa alvo, e aí sim, vale a pena, mas via de regra, pro usuário comum, claro que ele já, né, teve um histórico, mas o KeePass, isso, parte-chave, você usa isso em SSH, não é uma novidade da Apple, caramba, não, isso aí já é padrão de mercado, já todo mundo usa. Claro que num primeiro momento não é muito bom você pular no barco, né? Vai que dá ruim, espera um aninho, mas esse aninho já passou e ninguém reclamou, perdi aqui, caramba, sumiram aqui com a minha chave, não consigo, não, ninguém reclamou disso, então tá liberado, pode usar. E geralmente esse serviço deixa você habilitar as duas coisas, porque se você não tiver acesso à sua key, você pode usar a senha, e aí o ideal é que você tenha a autenticação de 2 fatores, né? E tem que ver porque nem toda empresa permite passwordless. Tem empresa que ainda não permite utilizar. Tem que ver isso também se a sua empresa deixa você configurar. Apesar da Microsoft dizer lá que você pode e tal, não sei o que, tem empresa que por política de segurança não permite. Mas o ideal é você ter as duas coisas configuradas. E não falando da Microsoft aqui no caso, mas dos serviços, você não pode usar um KeePass em qualquer serviço, só alguns serviços, porque muda o processo, né? Tem que ter ali reservar. No campo de senha não fica senha, fica chave pública. Tem que criptografar com essa chave pública. Exato. Então não é qualquer serviço que aceita também um login passwordless. A essa altura, a menos que o problema seja a computação quântica, força bruta já não é mais um problema de senha. Você estava falando aí sobre os dígitos. Para quem não entendeu nada do que o Google entrou na história, uma notação matemática, que é 10 elevado ao 100, ótimo, 10 elevado a 100, é um Google, G-O-O-G-O-L. E aí daí que vem a brincadeira do fonema do Google. E se você pegar 10 elevado a 100, dá esse número que é o Google. Se você pegar 10 e levar ao Google, como é que chama? Googleplex. Googleplex. O Google, que é o nome do escritório do Google. O Googleplex, né? Não é Google, eu falei. Googleplex, exatamente. Googleplex. Que é o nome da sede do Google. E vocês sabem o que é um centilhão? Um centilhão é 10 elevado a 300. São, entre aspas, 3 Googles. E a chave de 2048 são 2 vezes. Não, 2 vezes tem ele elevado a ele mesmo. Mas enfim, 10 a 600. Vai mais um pouquinho, 650, coisa assim. E o Rafael quer compartilhar algo estranho que aconteceu com ele hoje. Não hoje, mas enfim, você entendeu. Ele começou a usar o Chrome por causa do Meets no trabalho e passou a salvar algumas senhas para facilitar o acesso. Mas hoje, ao tentar fazer login num site, notou que existiam várias senhas de uma pessoa que trabalhou há mais de 4 anos atrás aparecendo na janela de login. Foi na aba, ali autofill, senhas, e realmente tem várias informações dessa pessoa salva. Obviamente deletou tudo, mas ficou se perguntando como é que isso aconteceu. Então ele deixa aí como dica para olhar as senhas do Chrome, verificar as senhas do Chrome também. Eu acho legal colocar essas duas perguntas, uma na sequência da outra, porque as duas têm a ver com segurança do trabalho e elas mostram os problemas, os edge cases que acontecem. Você pode ter a coisa mais segura possível, mas por algum motivo a senha da fulaninha foi parar no computador do fulaninho, ou do fulaninho foi para... Entenderam? Então, né? O que eu deduzi disso foi... O Chrome tem um lance de perfil, certo? Você faz um login no Chrome. E a partir disso, o Chrome ele sincroniza os seus dados em qualquer outra versão do Chrome que você também tenha feito um login. Vira um ecossistema do Chrome, né? E que, em algum momento, por algum motivo, essa pessoa deve ter usado um computador do Rafael no trabalho, sentou rapidinho para ajudar a resolver um problema. Num dia de uma correria maluca, precisa resolver, pá. Fez o login, não percebeu, salvou, tava como salvar sempre as senhas todas lá. Ou então, sei lá, o Rafael... No trabalho, às vezes tem máquina compartilhada, não formata direito, só pega lá um usuário, joga da... Eu acho que foi assim, um dia de... Nem desatenção, você nem considera que isso pode acabar acontecendo. Mas foi a história que eu inventei pra mim mesmo, pra fazer sentido aqui dessa loucura que aconteceu com ele. Você tem outras teorias? Eu teria algo parecido, que a pessoa usou esse Chrome ou esse computador por um tempo, talvez até sem perfil, tava com o perfil default ali e ficou salvando, não sei se era possível salvar local em algum momento, eu acho que já foi possível, provável. Não era sincronizado na nuvem. E aí você logou, o Rafael logou com
com o login dele, ele deve ter feito ali um merge de senhas, pegou, juntou tudo, subiu pra nuvem e um belo dia você achou tudo junto. Não me parece uma falha de segurança, mas talvez um azar da outra pessoa, né? Porque a outra pessoa... que você vê as senhas da outra pessoa. Eu acho que é uma mistura ali de perfil, fazendo uma bagunça boa que o Chrome costuma fazer com essas informações. Se é de 4 anos atrás, eles ainda estavam acertando os detalhes de usabilidade disso. Né? Mesmo se usasse outro computador, tem a questão do usuário, né? Teria que ser uma máquina compartilhada, porque isso fica ali no usuário. Você muda de usuário, você não fica visível. Então faz algum sentido, né? Peguei ali essa máquina aberta aqui, deixa eu fazer aqui alguma coisa. E talvez o Rafael não usou o Chrome, né, nesses últimos 4 anos, talvez tivesse até lá guardadinho, né? Aí pegou e veio, caramba, tem as senhas aqui. Eu acho que eu até tenho algumas senhas salvas no Chrome por questões de usar. Eu faço o perfil por browser, então para facilitar o preenchimento, acho que eu tenho algumas coisinhas salvas no Chrome, mas não uso assim tão a sério para ficar editando, vendo as coisas que estão lá, mas depois eu vou dar uma olhada. Esse foi o jeito mais eficiente que encontrei até hoje também, de ter os perfis do trabalho, de um trabalho do outro, pessoal, não sei o que lá, navegadores diferentes. Os de perfil no navegador, ou então dos grupos de abas. Agora os grupos de abas mantêm a persistente login. Sim, nada disso deu muito certo pra mim. Um Chrome, um Edge, um Safari, um Firefox e um dia, cada um logado numa coisa, funciona que é uma beleza. Pagando $20 por dia. Agora o povo tá bravo. O povo já tá, assim, essa Browser Company se queimou eternamente. Né? O povo já tá bravo porque ela ainda existe e fez navegador novo. Cobrando ainda, só pra um tipo de uso, mas ainda assim, né? Excelente. Agradecer a quem vai em gigahertz.fm/feedback e manda a sua mensagem, manda o seu alô ADT. Agradecer aos mais detêncios que acompanharam no feed a edição sem edição, ExpressVPN, que patrocinou esse episódio, ao Edu, claro, que faz toda essa mágica acontecer, ao Giva, que se fez aqui presente hoje também, obrigado. Para falar com os senhores... Bom, para falar comigo é só ir no Instagram ou no Threads, na @Arthur_Dividir, de segunda a sexta lá no Bom Dia Tech, e às segundas-feiras, agora sim, finalmente, com data fixa, me acertei, na A Era do Pixel. 2 podcasts que eu não me canso de recomendar, e parabéns pela 1000ª vez pelo que você faz 2 podcasts. Valeu. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte. Para a Lura, apresento IA Sob Controle e vocês me encontram no 95Mac. Para falar comigo, pode ir lá no ChatGPT-5 ou a sua engine preferida de busca, bate Coca-Tech, ou então vai no Instagram, no @coca.tech e manda uma DM. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Falou.